Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Provérbios, capítulo 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos... Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços de morte, ou os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro se precipita do mal, ou se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Esse foi o capítulo 13 de Provérbios e eu gostaria de destacar alguns versículos aqui para nossa reflexão. O primeiro é o versículo 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Esse é um versículo que eu preciso aprender e colocar em prática, porque às vezes eu acho que eu abro a boca demais. Falo muito as coisas que eu penso e nem sempre isso traz coisas boas. Até quando o que a gente fala é verdadeiro, mas nem sempre a gente fala a verdade em amor. E aí está o problema, né?
Falar demais sempre é considerado um problema nas Escrituras, em vários momentos. E o que ele está dizendo aqui é exatamente isso, né? O que guarda a boca conserva a sua alma, ou seja, aquele que fala pouco se priva de manifestar muito aquilo que pensa, ele acaba fazendo bem para si mesmo. Agora, aquele que abre muitos lábios, ele causa mal a si mesmo. E é isso mesmo. Eu percebo que quanto mais eu falo, mais eu me sinto mal depois. E muitas vezes há necessidade de pedir perdão. Não que pedir perdão seja bom, mas pedir perdão excessivamente é o sinal de um problema, né? Bom, esse é o versículo 3. O outro versículo que eu gostaria de destacar... Cadê o versículo? Eu anotei na cabeça, sabe? Enquanto eu fui lendo aqui. Só um instante. Perdi aqui o versículo que eu ia dizer. Bom, vamos ao outro que eu ia falar então, que é o versículo 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. É muito importante para que é muito importante para os pais disciplinarem os seus filhos. Hoje a gente está começando a viver numa cultura em que disciplinar os filhos é um erro mortal. A nossa cultura tem chegado ao ponto de que as crianças, elas têm toda a liberdade para fazer tudo o que elas querem fazer sem nenhum limite. Isso é um problema. Isso é um problema muito grave. Porque, inclusive aqui está sendo dito que aquele que retém a vara, ou seja, aquele que não disciplina, ele aborrece a seu filho. E aborrecer aqui não é no sentido de... a gente usa essa palavra aborrecer, geralmente no sentido de provocação, de fazer o outro ficar bravo, né? Mas não é exatamente isso. Aborrecer aqui tem o sentido de amar menos, né? Em outras palavras, o que está sendo colocado é que os pais que retêm a vara, que não disciplinam seus filhos, eles não estão demonstrando o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, como está aí na segunda linha, ele disciplina. Ele disciplina cedo. O mais cedo possível começa-se a disciplina. E a disciplina, ela inclui a vara, mas não é só a vara. A disciplina inclui a admoestação verbal. A disciplina inclui, além da admoestação verbal, que é comunicar, falar a respeito do que aconteceu de errado, de como devem ser as coisas, né? Mas além disso, também, cerceamentos de liberdade faz parte da disciplina, né? E veja, isso sem falar na vara em si, né? O cerceamento de liberdades, colocar limites ao tempo de uso da televisão, do computador, colocar limites no tipo de comportamento que a criança tenha quando está com outras crianças, né? Hoje, inclusive, eu falei para a Rebeca que ela não deveria ter ficado correndo na igreja. E aí alguém me falou, ué, mas ela é criança, como é que você vai impedir? Eu falei, bom, sobre as outras crianças eu não tenho nenhum poder, nenhuma autoridade. Mas as minhas filhas, se eu disser para elas que elas têm que ficar paradas e vendo as outras correndo, elas vão ficar paradas vendo as outras correndo. Ou seja, eu não estou usando a vara, mas eu estou impondo um limite à liberdade. Ela pode brincar,
Ela pode estar com as crianças, mas ela não pode correr. Essa seria a instrução que eu daria para Rebeca. Acabou que eu não a vi correndo, então não tive essa atitude com ela. Mas eu percebo que as pessoas estranham quando a gente fala que as nossas crianças não deveriam ter feito ou não devem fazer determinada coisa que todas as outras crianças fazem. Isso não deveria ser tão estranho para um pai impor limites aos seus filhos, né? E além da admoestação verbal, além do cerceamento de liberdades, há também a vara, né? Quando a admoestação verbal não funciona, ou não é que não funciona, não gera a obediência, quando o cerceamento de liberdades também não produz obediência, a vara é necessária. A vara é necessária. O problema é que muitos pais, erroneamente, né, passam direto para o último estágio, que é a vara. E aí, sem nenhuma demonstração verbal, sem nenhuma outra tratativa, a vara, ela sem dúvida, ela pode trazer problemas também, porque eu passo por isso também, né? Às vezes a paciência, ela se esvai muito rapidamente e atitudes grosseiras podem acontecer. Isso não é bom. Isso também não é amar. O uso da disciplina, da vara, sem amor, não é um bom uso da vara, né? Bom, esses foram os versículos aqui que eu gostaria de destacar. Tinha mais um que eu acabei esquecendo, que eu estou tentando encontrar, mas não estou encontrando. Mas tudo bem. Deixe aí no comentário, aqui embaixo, tá bom? O versículo que mais trabalhou aí no seu coração, nessa leitura, tá ok? E vamos seguindo aí a nossa leitura. Amanhã a gente continua, se Deus quiser, tá ok? Fica com Deus. Até amanhã.